Olá, muito bem-vindos, meninos. Rafa, que já participou conosco em algumas oportunidades, brilhantes comentários. Mário, prazer te conhecer aí. Parabéns pelo trabalho, pela verdade. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Jéssica. Prazer é muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, na companhia do Mário. Estou conhecendo agora pela primeira vez o Fator Político, jornal que cresce muito. Eu aqui no Rio de Janeiro sempre ouço as pessoas dizerem: olha, eu te assisto no Fator Político, isso é muito bom e é uma honra muito grande poder participar com vocês aqui no Fator em Revista. Pessoal, muito obrigado aqui a Jéssica, o Rafael Satier, é um prazer participar aqui do Fator Revista com vocês. Muito obrigado ao Fator Político BR pelo convite. Estarei sempre aqui quando precisarem de mim para que nós possamos nos unir pela causa, a nossa única causa, que é o nosso Brasil livre dessa corja que quer destruí-lo. Tamo junto. Excelente. Pessoal, enquanto a gente está aqui iniciando a live, eu já vou pedir para vocês aqui no comentário escrever da onde você está assistindo, qual a tua cidade, qual o teu estado, a gente quer conhecer vocês. Vamos para as pautas, né? O primeiro bloco a gente vai falar sobre pesquisa. A produção vai passar aqui na tela a matéria, mas eu já vou ler aqui para vocês. 80% dos brasileiros não concordam com Lula quando ele compara Israel ao Hamas. É isso mesmo. Só 18% dizem que o Hamas está certo. E aí fica o questionamento, né? Eu vou deixar para o Rafa abrir sobre essa questão, né? Será que o verdadeiro eleitorado do Lula é esse 18%, pelo menos atualmente? Porque a maioria não concorda com nada do que ele diz, muito menos esse absurdo, né? Que é passar pano porque o Hamas está fazendo. A popularidade desse governo durou 24 horas, que foram as 24 horas do dia 1º de janeiro, quando ele sobe a rampa ali com um índio, com uma gorda, com um preto, com um comediante e até com um cachorro, né? Enfim, ele gera aquela situação de popularidade e de abraçar todos os pobres, que coisa linda, né? Óbvio que na TV Globo e na internet fica tudo muito bonito, principalmente nas fotos para a imprensa internacional. Mas a realidade do brasileiro, ela voltaria a ser como era antes, porque a gente já viu esse filme. Inclusive, o próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, disse que o Lula, em sua campanha eleitoral, voltaria à cena do crime. No dia 2 de janeiro, a gente já sabia a bomba que iríamos segurar. Não diferente na política interna, e a gente viu que na política interna a gente tem reforma tributária, a gente tem uma série de taxações da Shein, da Shopee. O brasileiro está pagando caro, literalmente, por ter feito essa escolha desastrosa. Essa popularidade parece que é pertinente, 18% sim, ao que tudo indica, é a favor e ainda aprova esse governo. A política externa ficou pior ainda. Do ponto de vista diplomático, o Brasil, no início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, se colocou numa posição de neutralidade muito complexa, que colocou o Brasil numa situação e numa saia justa muito grande. A vergonha não foi só nacional, onde nós ficamos pasmos ao ver o Lula e toda a sua equipe falar que o Israel estava fazendo um ataque desproporcional ao que o Hamas fez. Desculpa, o Hamas ele foi um grupo terrorista que entrou em Israel no dia 7 de outubro, num sábado, um Shabat, um dia sagrado para os judeus, e ali vilipendiou, ceifou a vida de mais de 1.400 inocentes, entre eles crianças, idosos, jovens, enfim, bebês que foram decapitados, toda sorte de coisas ruins que aconteceram ali. Na ONU, na Organização das Nações Unidas, a embaixadora dos Estados Unidos leu a Carta do Brasil e repudiou o Brasil, que não queria que Israel tivesse o direito de se defender, ou seja, nem isso Israel podia fazer. Até então, era uma decisão meio incoerente, mas, de toda forma, ele não colocou explicitamente que estava contra Israel. Mas o conflito foi se acirrando, Israel começou a bombardear, depois fez incursão em solo na parte norte de Gaza, e agora já está entrando para a área sul de Gaza e mandando diversos SMS e panfletos pedindo para que os civis façam a evacuação do local. E o Brasil, o governo brasileiro agora definitivamente se colocou pró-Palestina e pró-Hamas. Inclusive, a Janja, ela fez um vídeo esses dias que viralizou nas redes sociais, onde ela e a esposa do Erdogan, que é o presidente ditador praticamente da Turquia, vão fazer uma festa em favor da vida. E o presidente da Turquia já disse claramente, inclusive, que Israel está fazendo terrorismo. Olha só, olha que coisa. Então, essas posições do Brasil faz com que, de fato,
a comunidade internacional entenda que o Brasil se posicionou pró-Hamas. E é óbvio, o povo brasileiro ele é pró-democracia, o povo brasileiro é pró-Israel, e ele é totalmente, veemente contra as ações terroristas do Hamas e tantos outros grupos, como a Al-Qaeda, Hezbollah, Estado Islâmico e todo outro grupo terrorista. O Ocidente é contra isso. Então, a posição do governo brasileiro o coloca mal internacionalmente e agora, né, dentro do próprio país, você vê uma reprovação absurda. Se 80% são contra, obviamente, só 20% é a favor das políticas do Lula. E isso prova, mais uma vez, que o resultado que aconteceu em 2022 não foi um resultado, pelo menos não indica, os números de 2022 não indicam os números de 2023. Veja, só estamos no mês 11 do primeiro ano desse governo louco que é o governo do Lula. Jéssica. Excelente, Rafa. Mário, qual a tua visão, né, não apenas sobre essa pesquisa, né, que exemplifica que este atual governo não representa a opinião da maioria dos brasileiros, mas também a tua visão sobre a postura do governo federal desde o início desta guerra, desde o início, então, desse ataque, né, que o Rafa mencionou, no dia 7 de outubro, né? Há uma resistência por parte não apenas do presidente, como das lideranças deste governo, em admitirem que o Hamas é sim terrorista e que, né, o que houve foi um ato de terrorismo absurdo. Inclusive aqui no Brasil, né, Mário, houve diversas manifestações do público de esquerda em defesa do Hamas, ou seja, um total absurdo, né? Pois é, Jéssica, há uma visão entre os amigos aqui, né? Eu converso com muita gente e eu passei essa visão para algumas pessoas e eles assinaram embaixo, que é aqui o sistema está rompendo com o governo Lula, o sistema está rompendo com o Lula. O mesmo sistema que tirou este cara que subiu a rampa, né, da cadeia para ele se eleger, para ele retirar Bolsonaro do poder, né, que é o único que poderia ali, vamos dizer, com popularidade igual a do Bolsonaro para tirar ele de lá, enfim, ele subiu a rampa. Só que o sistema já conseguiu o que eles queriam. Já conseguiu fazer com que ele subisse a rampa e tirar a pedra no sapato que se chama Jair Messias Bolsonaro. Enfim, acredito eu, não sei se vocês concordam comigo, que o sistema vai romper em breve com esse sujeito, se já não rompeu, justamente por essa posição contrária a Israel. Vamos lembrar primeiro, como o Satie bem disse, que Israel é a vítima aqui. Israel sofreu os ataques quando haviam festas na cidade, no estado. Haviam festas, o povo estava em festa, o povo estava em paz, todos estavam em paz e talvez por isso eles tenham tido sucesso ali, né, em sua investida contra o Estado de Israel. Israel, ele devolveu, ele contra-atacou. Neste momento, Israel não está jogando bombas na faixa de Gaza ou em Gaza para mostrar que é superior. Não, muito pelo contrário, ele está contra-atacando um ataque que foi feito pelos terroristas, que o PT insiste em não classificá-los assim. Enfim, é muito triste ver que 18% da população, se essa pesquisa foi feita em lugares realmente que não satisfazem o governo, acho que não, né? 18% é muito baixo, aí para 60 milhões de pessoas, 60 milhões de votos. É muito pouco, é pouco demais na minha visão, mas a gente pode colocar aqui nesses 18% os sócios do PT, os sócios da esquerda que ganham, que lucram com este partido das trevas e com o resto, né, dos puxadinhos deles. Também colocamos aqui aqueles pobres, aqueles que não têm informação suficiente, aqueles que moram no interiorzinho, aqueles justamente que os políticos vão em cima para poder angariar votos. E também colocamos aqui aqueles que querem a liberação dos produtos ilícitos, né? Aqueles que gostam de uma plantinha verde, né? Aqueles que gostam, né, de produtos ilícitos, aqueles que vendem, aqueles que compram, aqueles que são afins, aqueles parentes, a gente engloba aqui nesses 18%. Mas ainda assim, 18% que concordam com o Lula eu acho muito perigoso para o nosso país e para o mundo. Exatamente, Mário, concordo contigo, né? Acredito que o sistema se uniu, não sei se o Rafael concorda também, se uniu com a esquerda, com o Lula, para poder tentar, né, derrubar o Bolsonaro, embora tenhamos todos aí nossas dúvidas, né?
mas que agora a gente sabe que o sistema vai engolir a esquerda, porque como uma vez eu já gravei um vídeo sobre isso, o sistema não é amigo de ninguém. Ele se alia àquele que ele precisa naquele momento e depois ele descarta, né, Rafael? Exatamente, Jéssica. O que a gente vê foi o sistema todo contra o presidente Bolsonaro, com a anuência de alguns liberais, né? É importante levar isso em consideração. Enquanto, por exemplo, a perseguição era jurídica, muitos esquerdistas celebravam a perseguição jurídica que o Bolsonaro sofrera. Por exemplo, um determinado ministro da Suprema Corte impediu que o presidente Bolsonaro indicasse o diretor da Polícia Federal, que é uma prerrogativa presidencial, indicar o diretor da Polícia Federal, bem como o diretor da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Nacional, os militares federais. Ou seja, é prerrogativa do presidente, assim como o governador tem prerrogativa de indicar o comandante da Polícia Militar e o prefeito a prerrogativa de indicar o comandante da Guarda Municipal. Enfim, essas prerrogativas foram tratoradas por determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, gerando uma insegurança jurídica. Enquanto isso acontecia com a direita, a esquerda celebrava. Ou seja, o sistema estava contra a direita naquele momento e a esquerda achando que estava abafando. Hoje o lado é o contrário, a esquerda está no poder, ao que tudo indica, parte do judiciário ainda permanece ali contra o presidente Bolsonaro e as ações da direita, mas nós já vimos algumas ações bem contundentes contra a esquerda. Ao propósito, o próprio deputado federal Glauber Braga teve suas contas bloqueadas e seus bens bloqueados, ou seja, não está recebendo salário e foi para a internet dizer o quanto isso era absurdo, essa interferência do judiciário no legislativo. Ué, por que o Glauber Braga, há alguns anos atrás, também não achou um absurdo a interferência do judiciário contra o executivo? Exatamente por isso, porque o sistema não está a favor de ninguém. O sistema está a favor de si mesmo, julgando suas próprias causas, a fim de que ele seja o protagonista do Brasil. Agora, é importante, se qualquer um poder quer se sobrepor ao outro, é só dar uma olhada na Constituição e ver o que a Constituição condena a esse respeito. Agora, o que a gente vê são membros do judiciário tentando ter uma certa popularidade e um poder de influência sobre a sociedade, quando não deveria ser. Até porque a função do judiciário, a prerrogativa, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é guardar a Constituição. Isso é um fato notório para todas as pessoas. E não foi eleito diretamente ou democraticamente pelo povo. São cargos de indicações políticas. Ou seja, se quer ter popularidade, se quer legislar, se quer ser uma referência para a nação brasileira, bota um númerozinho na urna, vai competir a eleição e vai ver se o povo vai acreditar ou vai confiar a ponto de outorgar sobre eles o poder de legislar. Como eles sabem que isso não é possível, a popularidade está extremamente baixa, eles são ditadores e eles fazem isso que eles fazem com a democracia. Por isso que o sistema não está nem do lado nem da direita nem da esquerda. A esquerda celebrou enquanto a direita foi punida. Agora a esquerda também está punida da mesma forma. É aquela coisa, né, Mário? Eu sempre falo para as pessoas, né, não julgue o livro, né, pela capa. E uma coisa interessante para a gente começar logo aqui é, quando o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, nós vimos um fenômeno. O Bolsonaro é um fenômeno que surgiu do nada e ganhou as eleições. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, quem é que ganhou as eleições junto com o presidente Bolsonaro? Vamos entender, Mário, porque quando nós ganhamos as eleições lá atrás, nós vimos o povo dependendo do povo para ganhar as eleições. Agora, por algum motivo que eu não consigo entender, o povo começou a confiar e acreditar em outras coisas. Por exemplo, muitas pessoas contavam com forças armadas para Bolsonaro ganhar a eleição. Então, por que as pessoas estão contando com outras coisas para o Bolsonaro ganhar as eleições, se não com eles mesmos? Porque eu até fiz uma live outro dia dizendo que o exército é o povo. Quem vai fazer esse vira-volta somos nós, eu e você, o povo. Essas pessoas que compartilham o vídeo, essas pessoas que foram às ruas no dia 15, essas pessoas que estão entendendo mais de política, nós iremos dar essa virada de volta. Aí a pessoa, essa virada de jogo, a pessoa fala assim: Fábio, todo dia você fala sobre virada de jogo. O nome do programa é Virada do Jogo e toda vez que a gente fizer uma live vai ser sobre virar o jogo. Agora, você vai ver o nosso programa rumo à virada do jogo até 2026, com certeza. Toda semana eu farei um vídeo
rumo à virada de jogo até 2026. Porque em 2026 temos eleição. Até lá, nós estaremos lutando para virar o jogo. As pessoas têm que entender o que é virar o jogo. E nós, hoje, agora é o momento, Mário, do povo entender que nós temos que depender de nós, do povo de direita, o povo do bem, para virar esse jogo. Não é mais fazer o erro que as pessoas cometeram de esperar em terceiros para que isso acontecesse. Porque ainda tem gente hoje falando de tic-tac, ainda tem gente hoje esperando que as Forças Armadas venham fazer alguma coisa. E a única coisa que as Forças Armadas podem fazer no dia de hoje é pintar paralelepípedo, pintar meio fio. É só isso que eles fazem. Mas, Mário, as pessoas não entendem que o jogo político ele tem que ser jogado dentro da política. Não adianta a gente querer inventar coisas. Então nós precisamos ganhar na política. E nós somos esse soldado que vai virar esse jogo. Não é o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. O que você acha disso aí, Mário, dessa virada? Pois é, Fábio, você falou uma coisa muito importante. As pessoas que ficaram nas ruas dias e dias clamando por pessoas que estão atrás de ar-condicionados, que não estavam nem aí para o povo, pode parecer uma perca de tempo. Só que, assim, foi ganho de tempo para a esquerda. A esquerda ganhou muito tempo com aquilo tudo que estava sendo feito, inclusive para tramar, né? Aí eles já sabiam que iriam acontecer algumas coisas no dia 8 de janeiro, então eles tiveram tempo suficiente para articular tudo que eles precisavam articular. O problema é que o povo foi para o lugar errado, confiou no lugar errado, confiou nas pessoas erradas, e o povo deveria confiar em uma pessoa, em Deus primeiramente, e na sua própria força, porque não é aquela frase bem dita pelos patriotas, o poder emana do povo, inclusive na Constituição Federal, o poder emana do povo, é exatamente o povo que esses políticos corruptos, esses políticos que articulam todo o tempo, né? Esses políticos que são velhos da política, eles têm medo exatamente do povo. Fábio, no impeachment da Dilma, quem conseguiu o impeachment da Dilma não foram políticos, foram o povo nas ruas. Fábio, foi o protesto, foi a manifestação, foi o povo unido que teve a capacidade de depor um presidente da República, uma presidenta, no caso, como eles costumam dizer. Então, o povo unido, o povo precisa se unir contra esses tiranos e não desunir, como alguns aí da direita limpinha costumam fazer. Então, o povo precisa acordar. Nós precisamos ganhar através das informações, que é exatamente aí que a esquerda usa contra nós. Mário, o nosso programa, né, rumo à virada de jogo, eu falo para as pessoas porque nós temos hoje no Brasil, a nossa cultura brasileira, depois de ter sido totalmente destruída pela esquerda, né, a esquerda penetrou e destruiu nossa cultura, destruiu nossa música, destruiu nosso cinema, destruiu nossa novela, eles destruíram tudo que tínhamos e agora a esquerda também destruiu as notícias, né, os noticiários, tudo foi consumido e destruído pela esquerda no nosso Brasil, né? Tá tudo destruído. Então a nossa cultura, ela sofreu muito com essas pessoas de esquerda, sofreu muito a cultura do povo brasileiro. E o povo brasileiro, muitos, não generalizando, eles não conseguem ver coisas em distância. Eles querem que tudo seja resolvido no dia de hoje. Eu falo muito no meu canal que eles pensam que é igual cartão vermelho. O juiz puxa o cartão vermelho, pum, o Lula tem que ser impeachmentado, cartão vermelho, você está impeachment. Eles não conseguem entender que um processo de impeachment é burocrático, é demorado, é trabalhoso, e tem que ser assim. Tem que ser assim. O processo de impeachment tem que ser burocrático, demorado. O processo de impeachment foi colocado na Constituição como algo muito difícil de ser feito. Então as pessoas têm que entender, por exemplo, a virada de jogo. A pessoa, o jogo vai virar hoje? Não vai virar hoje. Não vai virar hoje. Não é uma vara mágica. Não é um cartão vermelho. Eu acredito que o jogo vai virar. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos e eu vi virando o jogo aqui muitas vezes. Eu cheguei nos Estados Unidos, era o Ronald Reagan, um dos melhores presidentes que já tivemos na história dos Estados Unidos. Depois do Ronald Reagan veio o Bush pai, que foi um bom presidente. Depois do Bush pai, nós perdemos, entrou o Clinton. O Clinton foi presidente impeachmentado, mas continuou no poder durante 8 anos. Depois do Clinton entrou o Bush filho.
Olha aí, viramos o jogo. O Bush Filho entrou, fez um bom trabalho, fez umas cagadas de vez em quando, e pum, 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 o Obama entrou depois de 8 anos. Quer dizer, viraram o jogo de novo. O Obama ficou como presidente durante 8 anos, bum, o presidente Donald Trump entrou. Viramos o jogo mais uma vez. E aí o presidente Donald Trump perdeu, entrou esse Biden aí que parece um boneco. Então, mais ou menos isso. Existiu uma virada de jogo. Então, a pergunta que eu tenho para você é: você acredita, Mário, que nós iremos virar esse jogo? E se você acredita numa virada desse jogo, virada, eu digo, o Brasil passa a ser um país de direita, né? Isso que é virada. É virar o jogo, você botar o Brasil na mão certa, você botar o Brasil na direita. Você acredita que o Brasil, nós vamos virar esse jogo, sim ou não? E quando você acha que isso pode acontecer? Explica pra gente aí o processo dessa virada. Se você acredita, se você não acredita, também não tem problema. A direita, né, Mário, eu falo para as pessoas, nós da direita discordamos de várias coisas. Não somos como a esquerda, que tem o papai Lula e todo mundo tem que falar o que ele fala, senão você é jogado no lixo. A direita não é assim. Você concorda, discorda, tem problema nenhum. A gente bate papo, né? Então fala a tua opinião sobre isso, sobre esse rumo à virada de jogo, se você acha que vai acontecer ou não, e se for acontecer, como vai ser, quando vai ser, na sua opinião. A virada de jogo, ela vai acontecer com certeza, como você disse, nos anos que se passam. Desde a República no Brasil, o jogo virou várias vezes, mas várias vezes. Bolsonaro é um exemplo claro disso. Bolsonaro foi um erro de percurso do sistema. O sistema não esperava que esse cara iria sobreviver. Eles não esperavam que Bolsonaro iria ressurgir e vencer as eleições em 2018. Então isso é uma virada de jogo. Mas para isso acontecer, tivemos que passar por vários anos de PT na presidência. Tivemos que passar por vários anos da esquerda e do sistema na presidência do Brasil. Até que surgiu o Bolsonaro e a gente começou aí então a se buscar sobre política, querer se aperfeiçoar sobre política. A gente não sabia, não tinha espectro político no Brasil, Fábio. O espectro político era um só. O que a Globo apontasse, a gente ia votar. Era o mais favorito das emissoras de TV, aquele iria ganhar as eleições. Hoje não. Hoje é o contrário. Hoje canais como o nosso aqui, o Vida Gringa, o Direita no Brasil, nós informamos o povo, nós buscamos informações, repassamos informações e o povo hoje sabe qual é o seu espectro político. Hoje o povo sabe que é de direita ou o povo sabe que é de esquerda, mas o povo sabe. Hoje o povo está esclarecido. Então por isso que eles querem calar a nossa voz aqui. Então, como eu digo, vai ter essa virada de jogo. Eu também sofro a mesma coisa no meu canal, tá, Fábio? A mesma coisa. Eu sempre coloco todos os dias frases amistosas na capa do vídeo. Frases amistosas. Olha, vai cair. Ah, estourou essa bomba. Agora a queda vem. Porque nós fazemos isso com otimismo. E também trazemos informações que lá na frente pode ser que aconteça. Nós esperamos, nós temos esperança e nós não podemos desistir. Pode falar. Por exemplo, eu acredito na virada de jogo, né? Mas o problema é que as pessoas, elas pensam, eu não sei de onde que elas tinham essa ideia, de que eu tô dizendo que a virada vai ser hoje. E todo mundo que segue meu canal, que já tem muito tempo seguindo meu canal, sabe que na minha percepção, eu não tô dizendo que eu estou certo, mas essa é a minha percepção, essa é a minha análise, esses são os meus estudos, nós iremos virar esse jogo em 2026. A minha percepção é essa, a minha luta é essa. Então, a pessoa que segue o meu canal, a pessoa que me dá ouvidos, e eu vou dizer pra você, Mário, as pessoas que têm feito isso, eu até conheço vários que saíram do meu canal me xingando por eu ter falado coisas e já voltaram. Porque voltaram e falaram, porra, Fábio, eu te xinguei e tal, voltei porque você estava certo. E tem dado certo, enquanto todo mundo estava falando, porque eu não sigo uma narrativa. Entendeu? Eu sigo as análises que eu faço fazendo estudos. Então, não é porque A falou B que eu vou seguir B. Eu vou seguir as análises que eu faço. Então, por exemplo, você diz que você acredita numa virada de jogo. Como Sim. você acha que isso vai acontecer e que ano? Vai ser ano que vem? Vai ser 2025? Vai ser 2026? O que você acha? O pessoal do canal aí, o que você acha? Quando você acha que, se você acredita? Vamos lá. Se você acredita numa virada de jogo, coloca o ano que você acha que isso vai acontecer. Então vai acontecer 2023, tá faltando um mês e pouco, 24, 2025
ou 2026. Se você não acredita, você acha que o Lula vai se perpetuar no poder, a esquerda nunca mais sai, também coloque sua opinião. Você não está errado, é a opinião de cada pessoa. Então, meu amigo, vamos começar aqui com informações aqui sobre o desgoverno, né? O desgoverno que está cada vez acuado, o desgoverno que está cada vez... Eu acredito numa quebra do sistema, né? Uma quebra de aliança do sistema com este sujeito que subiu a rampa, meu amigo. Eu vou jogar primeiro uma matéria na tela para a gente conversar sobre aí se o Lula vai ou não cair, né, do pedestal. Vamos lá, então, colocar na tela para vocês aqui. Vamos lá. Aí. Informações tinham muitas. Inteligência da PM do Distrito Federal enviou mais de 800 avisos em monitoramento do 8 de janeiro, diz Coronel. A história do 8 de janeiro volta à tona, Bernardo. Volta à tona. Está aparecendo cada vez mais escândalos. É dama do tráfico amazonense passeando dentro do Ministério da Justiça, né? Tentaram passar o pano, mas não conseguiram, foram reveladas muitas coisas mais irão ser reveladas. O Ministério do Direito dos Manos também, brevemente, cai aí, né? Esperamos que sim, mas o que eu acredito é que o sistema está rompendo com essa corja. Um grupo de troca de mensagens do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal teria enviado mais de 800 informações sobre os acampamentos em frente aos quartéis do Exército por todo o país. A informação foi dada pelo coronel da PM do Distrito Federal, Reginaldo de Souza Leitão, na época também chefe do Centro de Inteligência da corporação. Meu amigo, mais escândalos estão aparecendo e eu vejo uma luz no fim do túnel, você não? Sim, sim, sim. A gente sabe, né? Essa CPMI que a Elisiane Gama aprovou o relatório foi fake, né? A CPMI foi fake. A ideia inicial do deputado André Fernandes, do Ceará, do PL do Ceará, foi excelente. Acontece que o governo segurou, liberou 60 milhões de reais em emenda para os deputados retirarem a assinatura. Lembra disso? Depois, quando vieram as imagens do general G. Dias dando aguinha, passeando, né, o chefe da segurança institucional do governo, passeando lá no palácio, abrindo as portas para os manifestantes, quando as imagens foram divulgadas pela CNN, aí eles tiveram, bom, nós vamos ter que fazer essa CPI. E controlaram a CPI. A CPMI, controlaram a CPMI, colocaram a maioria lá, e ficou uma palhaçada a CPMI. Mas o que nós sabemos mesmo, né, é que eles não quiseram apurar e jogaram tudo no colo do Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado, inclusive, né, por tudo. É uma coisa de louco. Só que a gente viu essa semana, quando você falar pode cair esse governo e tal, essa semana, aqui tem um fato muito importante, Mário, que a gente tem que atentar. A notícia dessa dama do tráfico de Amazonas passeando com passagens pagas pelo Ministério dos Direitos dos Manos e indo até o Ministério da Justiça, se encontrando com 3 diretores do Ministério da Justiça, se encontrando com um dos juízes, magistrados do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, foi denunciada pelo jornal O Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo também fez matérias há poucos dias criticando o governo Lula, o Globo também. O que significa isso? Acabou o amor? Eles querem mais dinheiro? Não. O sistema está dando um prazo de validade para o Lula. Já apertaram o botãozinho. Entendeu? O sistema, que a mídia é o quarto poder, indiscutivelmente. Não é um dos poderes da República, mas ele é o poder de manipulação da massa. Exato. A mídia já apertou o botãozinho, Mário. Então, significa que agora começa uma campanha, que ela começa agora. Estadão, Folha, o Globo, devagarinho, e vai tomando um corpo. Por quê? Porque o sistema, não é que o sistema não quer o Lula. O Lula é útil ao sistema, tanto é que tiraram ele da cadeia e habilitaram ele. Mas o sistema quer Alckmin. E o Chuchu trepou na cerca. E a gente pode afirmar, o Bernardo, ou apenas aqui uma coisa
que passa aqui, né, na nossa cabeça aqui. Eu não sei se é coisa da nossa cabeça. Como diz o Flávio Dino, tudo é da nossa cabeça, né? Tudo é da cabeça dos bolsonaristas. Mas assim, será que isso já tinha data antes? Já era algo premeditado? Ou está acontecendo agora por acaso? Porque muito antes a gente já tocou essa bola, já cantou essa bola aí. Muito antes as pessoas já estavam cantando essa bola aí. Que havia uma preparação. O vice-presidente não foi escolhido à toa. Apesar de não ter moral nenhuma, porque a vice-presidente é a Janja, né? Mas ele. A Janja preparado. Jubarte. A vice é a Janja Jubarte. Ah, então é ela que o Bolsonaro... É, claro, óbvio. Entendi, Óbvio. entendi. A gente já vai falar sobre isso aí, muito interessante. Mas olha só, o Chuchu, ele não foi escolhido à toa. Esse cara não ganharia nem para vereador mais né, de São Paulo. Então, olha só, eu acho muito estranho isso tudo aí. O que você acha? Teve alguma coisa antes, alguma conversa? Teve alguma reunião do sistema ou não? Vamos fazer amplificar o nosso horizonte, o nosso olhar aqui. Em 2018, o sistema queria Alckmin. Alckmin era a bola da vez em 2018. Por quê? Porque tinha dinheiro internacional, tinha os interesses globalistas todos em cima de Alckmin. E Alckmin não decolou na campanha, e Alckmin tomou uma invertida nas urnas. Por quê? No dia 6 de setembro de 18, o Bolsonaro tomou a facada e ali ele saiu de 9 segundos para 24 horas na televisão. É uma coisa de louco. Ali, a eleição, Bolsonaro venceu naquela experiência de quase morte dele. Sabe? Porque ele quase morreu. Ali a esquerda, a esquerda apostou tudo. Vamos matar esse cara, porque quem mandou matar Bolsonaro? Pô, tem 3 celulares lá que eles não querem abrir. Quem mandou matar Bolsonaro? Então a esquerda apostou tudo na morte do Bolsonaro, só que aquilo ali foi exatamente a vida do Bolsonaro. Não do Bolsonaro em si, que ele está aí, ressuscitou naquele dia, mas na vida dos conservadores. Ali foi o ponto de que mudou a história do Brasil. E aí Bolsonaro vence a eleição, era para ser Alckmin. Era para ser o Alckmin para o sistema, o Alckmin era o candidato. E aí ganha Bolsonaro, e eles olham, poxa, mas ninguém aqui, eles estão olhando para o cenário deles. Quem vai bater esse cara que anda de motocicleta para o Brasil inteiro e leva multidões? Ninguém olha para o lado. A esquerda não tem líder. A esquerda não tem líder que seja carismático como o Lula. Mas quem que nós podemos trazer? Bom, o Alckmin é o nosso cara. Nós não podemos. Porque o cara é um chuchu sem gosto. Vamos tirar esse cara da cadeia. E aí fizeram todas as mágicas e tiraram o cara da cadeia. E lá nas urnas, né? Lula venceu nas urnas, com a magia das urnas, venceu. E aí nós temos o chuchu trepando na cerca, ganhando corpo. Perceba que a postura do chuchu tem sido a mesma do Temer com Dilma. Ele não aparece, né? Ele não aparece. Sabe o que o Temer fazia com a Dilma? Ele dava corda para Dilma e a Dilma fazia assim. Dava mais um pouco. Ele fazia. O Alckmin está fazendo o mesmo protocolo, dando corda para o Lula. Só que o Lula não precisa nem dar corda, é só deixar ele falar. Ele se mata sozinho. Só colocar uma e a esquerda, então, a esquerda é drogado, porque a esquerda vive maconhada, né? Cheirando, fumando. Ou as imagens do Sérgio Massa na Argentina. Você viu as imagens, né? Aquela massa ali é só farinha. Né? O Sérgio Massa da Argentina. A propósito, eu recebi hoje uma imagem do que é a campanha do Sérgio Massa contra o Milei na Argentina. Dos marqueteiros do PT que foram fazer a campanha lá. No Milei. Ele não, tá lá, no Milei. Milei não. Mesma coisa. A mesma coisa e a mesma retórica. Medo. Ele vai destruir a Argentina. Vocês vão deixar, eleitor, você vai deixar Milei privatizar a saúde? Ou seja, medo. Só que Milei, você viu a campanha, encerrou no dia 16, na quinta-feira, milhões de argentinos nas ruas. Vai ser difícil fazer a maracutaia que fizeram por outros países, né? Robert.
O Milei, ele é a pedra no sapato, por isso, não é à toa que ele é chamado de Bolsonaro argentino, né? Isso Ele é aí. o erro de percurso da esquerda, que o sistema não esperava, Eu diria novamente. que é o mesmo caso do Brasil, né? É o acidente que eles não esperavam. O Bolsonaro foi o acidente aqui no Brasil, o Milei é o acidente para eles lá na Argentina. E ele tem que tomar muito cuidado, né? Ele tem que tomar muito cuidado, porque países aí da América Latina, eles apagam qualquer candidato que possa se acender contra o sistema. Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo. E amanhã nós vamos acompanhar, né? Amanhã que é o desfecho, o segundo turno, né? Das eleições lá. E amanhã será o desfecho do povo argentino. Eu não acredito, eu não consigo. A minha cabeça, ela não consegue imaginar o povo argentino colocando o ministro da Economia como presidente do seu país. O ministro da Economia que jogou eles dentro de um buraco sem fundo. Né? Eu não consigo ver isso. A não ser que aconteça aí algumas mágicas, né? Se o Mr. M Fechou uma aparecer por inflação lá. agora, de 12 meses, de 142%. Em 12 meses, o Sérgio Massa conseguiu empurrar ainda mais para a pobreza, né, o povo argentino. 142%, meu irmão, é muita coisa. É muita coisa. E o interesse do Lula em que o Massa vença é para que o comunismo impere, né? Na América Latina. É isso que Claro, eles sim. querem. Eles É o querem isso, eles querem se perpetuar. narcocontinente. É o Exato. narcocontinente, quer dizer, as drogas vão circular. Essa questão da GLO que o Lula decretou em portos e aeroportos. Não entendi. Também Tem não. alguma crise ali? Muito estranho esse negócio A de crise são nos GLO. morros, né? A crise são nos morros. Exatamente. Não, nos Mas, morros, além companheiro. disso, Marinho, Não quero polícia brigando com bandido no morro. Não quero o exato, exército brigando. exato. Além disso, Mário, as ações no Rio de Janeiro contra milícias. Milícias são ex-policiais que são bandidos também, certo? Mas não contra o Comando Vermelho. As ações é contra milícias. Mas o que eu enxergo? Que eles querem deixar, assim como fizeram com a JBS, quebraram todos os frigoríficos e só deixaram a JBS. Eles Exato. querem deixar só o Comando Vermelho e o PCC. Porque não sei se você sabe, Mário, nós temos entre 60 e 70 organizações criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, que são os maiores. Eles querem eliminar todos os pequeninos e deixar só PCC e Comando Vermelho, porque os dois não brigam. Então nós vamos ter, entre aspas, a paz no Brasil, porque o crime organizado está sob controle. Afinal de contas, temos um diálogo cabuloso com eles. Meu amigo, voltando aqui para Bolsonaro, vamos falar do mito. Vamos falar do melhor presidente que o Brasil já teve. Inclusive você que está aí em casa, você que está acompanhando essa live, se você jogar aí, se você colocar aí nos comentários Bolsonaro, melhor presidente do Brasil, ou declarar o seu amor ao presidente Bolsonaro, os petistas vêm doidos xingar vocês, tá? Só uma dica que eu dou dando. Não precisa vocês comentarem não, se vocês não quiserem. Mas se vocês comentarem, eles ficam loucos, eles ficam malucos quando você coloca Bolsonaro o melhor presidente do Brasil. E, Mário, eu queria que tu comentasse também sobre o Nicolas, né? Nos bastidores a gente estava falando que ele será com certeza o nosso futuro presidente, tem todo o potencial para isso, está crescendo, evoluindo cada vez mais. Mas eu também queria que tu falasse da direita em geral, né? Essa guinada que nós estamos dando mundialmente, não apenas com a vitória no Equador, mas também a possibilidade da direita na Argentina, né, se reerguer, nos Estados Unidos com Trump também. Qual é a tua visão sobre o futuro e a direita? O fato é que o mundo não aguenta mais a esquerda. O mundo não aguenta mais a esquerda. Você está vendo a direita voltando em vários países. Em vários países, você disse bem, a ascensão da direita, né? A união da direita. O Satie trouxe aqui a direita limpinha, né? Que é esses caras aí do MBL, aí, esses molequinhos aí que estão na fralda ainda, né? Mas se acham superiores do que todo mundo. Eles fazem com que a direita se dissipe, se separe, com que a direita se divida em duas. Tem a terceira via imaginária na cabeça deles. Isso é prejudicial, né? Ainda bem que a nossa direita, a direita que não é limpinha, tá? A direita que não é limpinha, aprendemos a trabalhar em união. Tava faltando isso, Jéssica e Satie, tava faltando isso, pessoal de casa. A direita dar as mãos e ir juntos à batalha. É isso que a gente tava precisando. Porque
ficar só de discurso em cima de palanque, ficar só de discurso dentro do Congresso, falar, para criar ali, né, cortes, como muitos da esquerda acusavam nossos deputados e senadores, não precisa disso. Precisa de ação. E eles estão realmente fazendo isso. Um ótimo trabalho que os deputados foram fazer nos Estados Unidos. Você vê o desespero da esquerda. Você analisa quando a esquerda começar a fazer barulho porque os deputados foram para os Estados Unidos, então quer dizer que eles fizeram a coisa certa. Podem usar o nosso dinheiro está sendo usado por ladrões. Nosso dinheiro está sendo usado por bandidos que saquearam o nosso país no passado e estão saqueando novamente. Então, mais do que liberado, eu dou liberdade total para usar os impostos que eu pago para que os deputados vão à luta defendendo o nosso Brasil lá fora. E o Nicolas Ferreira, olha, o rapaz está de parabéns. Eu sempre disse que o Nicolas Ferreira, ele tem uma ascensão grande na política. Se ele continuar nessa linha, provavelmente vai continuar. É um cristão, né? Ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe o que está escrito ali, o que tem que ser feito, né? Ele segue assiduamente a palavra de Deus. Não tem como dar outra coisa a não ser um rapaz aí honesto, né? E um forte candidato à política. Eu vejo o Nicolas como um futuro presidente. O discurso que ele fez no dia de ontem foi um discurso assim de estadista, sabe? Ele falou, foi aplaudido, né? O Felício Neto e outros aí começaram a carcarejar, começaram a cantar de galo por aí, falando que o Nicolas não foi para a ONU coisa nenhuma, que o Nicolas quer ganhar holofotes, né? Chamando o Nicolas de menininho. Não, o Nicolas foi ali com todo o respeito, dentro do prédio da ONU. Tudo bem se não é um evento da ONU, porque a ONU não compactua mesmo com a direita. A ONU faz parte, a gente sabe de onde, né? Do sistema. Então ele não vai compactuar mesmo com a direita. Mas fato é que ele estava dentro do prédio da ONU, tá? Estava lá nas dependências da ONU e nunca o Nicolas disse que foi a ONU discursar lá dentro da comissão da ONU. Não, ele disse que foi no prédio. Mas eles estão desesperados com tudo que foi denunciado lá fora. E isso é muito bom, traz a esperança do brasileiro. A gente precisa de esperança, porque os últimos tempos estão sendo sombrios. Mas eu consigo ver uma luz lá no fim do túnel. Sim, eu acredito na virada de jogo e assim, não é a curto prazo, como você disse. Em 2026 a gente pode virar esse jogo. O que acontece? O que eu acredito é que, com a quebra da economia, todas as pisadas na bola que esse governo está fazendo, que esse desgoverno está fazendo, escândalos e mais escândalos, isso está me parecendo a época da Dilma, quando ela começou com tudo aquilo que levou a ela ao impeachment. Então eu acredito que já em 2024 nós possamos ver uma luz de impeachment no fim do túnel, tá? Em 2024. Mas deixa eu explicar que isso não será a solução do nosso problema. Tem gente, Fábio, que prefere acreditar, e não são aqui os ouvintes do seu canal, porque eu sei que os ouvintes do seu canal são muito inteligentes para cair em narrativas como essa. Tem gente que acredita que o cara que subiu a rampa, ele usa uma máscara tecnológica dos filmes de Hollywood, que é outra pessoa, que é um impostor. Não, pessoal, Lula está mais vivo do que nunca. Ele diz que vai viver até os 120 anos. Tomara que ele esteja mentindo, como sempre mentiu na vida dele, né? A gente não merece o Lula por 120 anos aqui, mas está bem vivo. E se Lula for deposto do seu mandato, quem assume é uma pessoa pior do que ele. É uma pessoa, é o Geraldo Alckmin. Só que assim, é pior do que ele, assim, no aspecto, assim, talvez não seja pior do que ele, talvez seja melhor pro nosso Brasil que Alckmin assuma, porque ele é do sistema, né? Mas pior do que Lula eu acho que não existe, eu até exagerei aqui. Mas assume uma pessoa igual ao Lula, entendeu? Então não há como virar esse jogo de um dia pra noite. Esquece negócio de Forças Armadas. Esquece, pessoal, esquece. Eles estão lá debaixo de ar-condicionado neste momento. Eles estão lá recebendo milhares de reais. Eu digo os comandantes, os generais, a alta cúpula do exército. Eles não estão nem aí para vocês. Então parem de acreditar em história da carochinha. Lula está bem vivo. Nós trazemos informações diariamente. Não é para agora que esse jogo vai virar. O jogo vai virar
adiante, mas nós estamos lutando diariamente para isso. É como, eu vou usar um exemplo bem chulo aqui do carnaval. Eu não curto, não é a minha festa, não gosto, odeio o carnaval. Mas eles começam, Fábio, por exemplo, carnaval vai ser em fevereiro. Eles começam já antes do carnaval anterior a trabalhar para o carnaval de 2024. O carnaval de 2023 eles já estavam preparando os bonecos lá, as alegorias para o carnaval de 2024. Por quê? Porque eles têm a certeza que eles podem vencer, né? Tem as escolas de samba, então eles têm a certeza que eles podem vencer, podem virar o jogo lá na frente. Então você não pode parar de trabalhar. Nós não podemos, nós temos que trazer e fazer você ficar otimista todos os dias. É o nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer com que você não desista. Muitas pessoas da esquerda, principalmente, e do sistema, querem que vocês se calem, que vocês desistam de tudo, que o Brasil não tem mais jeito. Mas nós lutamos até o fim. Então você acha que essa virada vai ser em 2026 também? Provavelmente, porque se ele for impeachment, como eu disse, se o Lula for impeachmentado, quem assume é o Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin vai até o fim do seu mandato, provavelmente. Então, só em 2026 a gente pode virar esse jogo, se o Brasil continuar unido como estamos. E como é que você acha que isso vai acontecer? Por exemplo, se você acha que vai haver um impeachment do Lula, como que isso iria acontecer? Olha, primeiro que os escândalos que estão se sucedendo, tudo que está se sucedendo na economia principalmente, o Ministério da Fazenda, né, pisando muito em ovos aí, logo mais possa ser que eles comecem a subir em bicicletas e começar a pedalar, começarem a virar ciclistas, igual a Dilma, para tentar reverter o quadro que está aí na economia, não sei. Pode ser que entramos num buraco sem fim, né? Porque o cara que subiu a rampa, ele tá a fim de se vingar do Brasil. Ele não tá nem aí com o que pode acontecer. Tá gastando o nosso dinheiro a rodo, sem pensar no dia de amanhã. E ele não recupera mais a economia. Pode ser que nessa parte da economia ele seja pego, tá? Por crimes, por dama do tráfico andando no meio do Ministério da Justiça, isso aí esquece. Esquece porque tá blindado. Não vai acontecer nada com eles perante isso. Mas a economia pode derrubar o governo. Mas também, Mário, a questão da dama é uma questão muito importante, porque o que as pessoas têm que entender é que um escândalo desse da dama do tráfico não vai derrubar ninguém imediatamente. Apesar que se o Brasil fosse um país sério, já teria caído. Então, se o Brasil fosse um país sério, o Dino teria aparecido na televisão na mesma noite que saiu o escândalo e ia pedir para sair andando. Então, é bem simples assim. O ministro dos Direitos dos Humanos também. Exato. Os dois iam aparecer juntos numa conferência à noite e falar, olha, nós estamos pedindo para sair andando. Basicamente. Mas o Brasil não é um país sério. Mas eu e você e o povo que está nos assistindo temos que entender que ainda que você acha que isso não vai fazê-lo cair, nós precisamos divulgar. Porque são essas coisinhas que vão juntando, se acumulando para que haja uma queda. Se a gente, por exemplo, mesmo eu, que acredito que a queda do Lula vai ser em 2026, eu comecei rumo à virada de jogo hoje. Mais de 3 anos acumulando coisas. Por exemplo, pessoal, vá no comentário e diz para mim, na sua opinião, não tem certo ou errado, é opinião, quem você acha hoje, na sua análise hoje, que seria o escolhido pelo Bolsonaro? Tarcísio, Zema ou Michele Bolsonaro? Vamos lá, Tarcísio 1, Zema 2, Michele 3. Coloca aí só um número para a gente entender. 1, Tarcísio, 2, Zema, Michele 3. Quem você acha, uma hipótese, se fosse hoje a eleição, quem você acha que Bolsonaro ia falar assim, ó, vota para esse aqui? 1 é o Tarcísio, 2 o Zema, 3 a Michele Bolsonaro. Bota na sua opinião aí. Por exemplo, Mário, por que ninguém fala, ou por exemplo, o Bolsonaro não aparece hoje e fala assim, ó, vai ser a Michele, ou vai ser o Tarcísio? Porque o Bolsonaro sabe quem ele vai escolher. Por que ele não fala agora? Porque a gente sabe. Se o Bolsonaro falar a Michele Bolsonaro, todos os canhões vão apontar para ela e vão tentar queimá-la. Vão tentar desgastá-la. Vão tentar criar narrativas para derrubá-la quando? Em 2026.
Tá entendendo como é que a esquerda trabalha com o tempo? Por exemplo, nós pensávamos que a Globo queria derrubar o Bolsonaro em 2018. Na verdade, a Globo já sabia que 2018 já estava ganho pelo Bolsonaro. A Globo estava fazendo todo o papel para derrubá-lo em 2022, entendeu? Eles já estavam focando na reeleição do Bolsonaro. Eles começaram a atacar o Bolsonaro na eleição que ele ganhou, preparando para derrubá-lo em 2022. Então a esquerda, os globalistas, trabalham com o tempo. Eles conseguem ter uma visão longa, a longo alcance. Se o Bolsonaro escolher Zema, ou Tarcísio, ou Michele hoje, os canhões se apontam para eles e eles vão fazer de tudo para destruir a imagem deles para 2026. Então, por exemplo, quando a gente começa aqui, ó, virada ao rumo do jogo, esse ano é exatamente o que eu estou fazendo no meu canal. Preparando cada pessoa que é inscrito no meu canal para ter o pé no chão, para ter força, sabedoria, conhecimento, para que a gente venha acumulando tudo isso para 2026 a gente virar o jogo. Agora você fala assim, Fábio, se você errar e o Lula cair em 2025, porra, mano, eu vou comprar champanhe e celebrar que eu errei. Porra, vou bater palma, vou fazer vídeo a noite toda tomando champanhe. Pô, exatamente. Eu quero estar errado, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Não é um desejo meu. Meu desejo é que esse cara saia ontem. Então, é análise, né? Análise que a gente faz, né, Fábio? É análise. Por quê? Porque quando a gente olha no nosso cenário, nós não temos número suficiente para impeachmentá-lo. Aí os caras começam a inventar coisas. O Lula pode ser impeachmentado? Há possibilidade? Pode. Por quê? Porque ano que vem, na minha opinião, sou eu, pessoal, não é o Paulo Guedes, sou eu. Eu acho que o Brasil vai ter um crescimento econômico no ano que vem. Vai ter um crescimento medíocre, mas vai ter um crescimento econômico. Não vejo a economia afundando. Por quê? Porque eu analiso economistas, e os economistas que eu conheço, que eu confio, que eu analiso, eles conhecem esses números. O Lula vai afundar a nossa economia por trás. Ele vai, por trás, fazer um rombo, mas a economia em si, ele vai ter um crescimento medíocre. Então a gente não vai ter uma convulsão popular, onde o povo vai para as ruas, porque ele vai ficar enganando as pessoas, como se a economia estivesse indo bem. É tipo assim, o cara tem um cartão de crédito estourado, ele vai abrir outro cartão de crédito e, entendeu? Ele limpa o cartão de crédito que ele tinha, só que ele fez outro, só que as pessoas não estão vendo o outro cartão de crédito. As pessoas só veem esse cartão de crédito. Então esse cartão de crédito vai ter um crescimento medíocre, entendeu? Então é isso que está acontecendo, na minha opinião. Então com isso, eu não vejo, por exemplo, o impeachment. Claro, porque nós não temos números para isso. E mesmo se houver um impeachment, como você bem colocou, o Alckmin entra. Mas já tem gente inventando maluquice de que se o Lula cair, o Alckmin cai. Aí você fala, cara, pelo amor de Deus, vamos parar com a maluquice, com as fábulas, e vamos entrar na realidade. Se Lula cai, é porque o sistema vai querer derrubá-lo. E o sistema é Alckmin. Então o sistema não vai se auto-derrubar. O sistema não vai puxar o tapete dele mesmo. Então, se o Lula cair, que eu posso até concordar com vocês que existe a possibilidade com essas pedaladas do ano que vem, do Lula cair, e isso acontecer, foi o que você falou, Mário. O Alckmin vai assumir porque ele é o sistema e o sistema tá com ele. Agora já vem uns caras malucos dizendo, não, que vai cair todo mundo, porra, vai cair geral. Não vai acontecer isso. Entendeu? Aí o cara bota essa expectativa ridícula, aí não vai acontecer. O cara vai ficar decepcionado, vai sair da política, vai largar tudo, vai desistir da vida. Por quê? Porque acreditou num monte de mentira. Então esse que é o problema. Né? O problema das pessoas entenderem essas expectativas que são irreais é que afeta a pessoa. Quantas pessoas não estão mais na política, Mário, porque eles foram enganados de que Lula não iria subir a rampa. O cara, Lula subiu a rampa, o cara desistiu da política. Ele ficou desgostoso da vida, porque ele acreditou numa grande mentira. Então nós não podemos fazer isso, temos que ser bem realistas, fazer análise e explicar com detalhe. Como eu falei, o Lula pode ser impeachmentado? Até pode. Existe essa possibilidade, eu acho que ela é pequena, mas existe. Mas se ele for, o Alckmin assume, cara, como você falou. Não tem como o Alckmin cair, vai cair todo mundo e o Lira assume. Cara, o Lira vai ser o primeiro a sair, porque o Lira, ano que vem, não pode mais se reeleger. Ele tem um ano e já está preparando para uma outra pessoa ficar no lugar dele. Né? Calma, então não dá. O que você acha disso aí, Mário, dessa questão?
o que a esquerda fez durante os anos, né? Porque não foi assim do dia para a noite que a esquerda surgiu no mundo, né? Foi engatinhando. Eles foram se enraizando em toda a estrutura da sociedade. Cultura, educação, né? Tudo está envolvido à esquerda hoje em dia. Você pode ver pela cultura do Brasil hoje, as músicas, os cantores que são chamados para cantar o hino nacional, é uma vergonha. Você pode ver pela sociedade se degradando, ninguém sabe nem o que é o que, ninguém sabe mais, só falta agora ter o gênero ET no mundo, né? Porque o povo já não sabe mais o que está sendo, e não só no Brasil, no mundo todo, né? E isso foi durante os anos, tá? Não foi do dia para a noite. Eles conseguiram isso dia após dia, trabalhando antes para conseguir agora. É igual o Fábio tá falando, a gente tem que trabalhar agora para conseguir depois, porque a gente perdeu muito tempo. Muito tempo. As pessoas perderam muito tempo acreditando em histórias da carochinha. Talvez pelos nossos canais, Fábio, serem realistas, porque nós trazemos aqui a nossa visão de realidade, nós somos realistas, né? Não contamos aqui historinhas de animais que estão numa selva, né? Nós não falamos aqui que o Lula usa uma máscara, que não é o Lula. Talvez por isso você não tenha 50 mil, 60 mil pessoas ao vivo nas suas lives. Graças a Deus que tá tendo 2.000 e poucas pessoas aí todos os dias nas suas lives. Glória a Deus por isso. Mas porque são pessoas que também vivem a nossa realidade. Vivem aqui no mundo real. Nós estamos no mundo real. Não podemos mais perder tempo com historinhas de contos de fada. Isso aqui é realidade. A esquerda não trabalha com contos de fada. A esquerda imbecilizou a humanidade. Imbecilizou a humanidade. E aí tem canais como o nosso, como muitos outros canais sérios, que não tem a mesma repercussão do que pessoas que ficam contando historinhas. E que as pessoas caem, infelizmente. Talvez por isso, Fábio, fiquem com tanto ódio de nós. Você pode ver, Fábio, que um monte de canal, mas um monte de canal de direita caiu durante os anos de eleição, durante os anos de Bolsonaro. Um monte de canal caiu durante as eleições de 2022. E o nosso se manteve em pé. Por quê, Fábio? Que o nosso se manteve em pé? Porque nós somos realistas. A análise que nós trazemos não é para enganar você. E a capa que nós fazemos não é para enganar você. É para fazer com que você não desista. Este é o nosso maior papel aqui. Então, continua, né? A perseguição contra ele. Já está inelegível, Bernardo. Eles enchem o peito para falar 3 vezes inelegível. Já pode pedir música no Fantástico. Como que um cara que está 3 vezes inelegível ainda consegue mandar mais do que o presidente da República? Porque ele bateu o fio lá em Israel. Ei, pode liberar os brasileiros aí, tá ok? E o cara conseguiu liberar os reféns que estavam lá. Inclusive descobriram que o tal do discurso de um repatriado aí do Brasil aí era fake, né? O cara é fake, né? O cara... eu queria agradecer o presidente, o Lula suando, cara. Com medo dele agradecer o Bolsonaro no discurso, né? Mas descobriram que o cara é totalmente falso. As publicações do cara totalmente voltadas aos terroristas e tal, entendeu? Então, olha só o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O cara ainda continua sendo um diplomata, né? O cara continua arrebentando na diplomacia do Brasil, nem é presidente mais, meu amigo. Nem é presidente mais e continua sendo o líder invicto da direita. Sabe? Ninguém consegue derrubar esse cara. Quanto mais batem nele, mais ele cresce. E aí tentam incriminar ele por uma coisa, não conseguem. Não há provas. Nem plantando provas, eles conseguem a condenação de Bolsonaro à prisão. E aí tentam de outra forma e não conseguem, né? Não há sucesso nas operações contra Bolsonaro. E aí o que eles fazem? Começam a inventar historinha, cara. Cortina de fumaça. Olha isso aqui, Bernardo. Ministério Público Federal, um órgão que deveria ser um órgão de justiça, né? Que cuidasse realmente dos interesses do Brasil, dos interesses federais, está preocupado se Bolsonaro importunou intencionalmente uma baleia jubarte em São Sebastião. Olha, que a gente não fala palavrão, né? A gente é cristão, a gente não fala palavrão, mas olha, me perdoa, Senhor. Não dá pra aguentar isso não, Bernardo.
Então, é inacreditável, né? Porque eles inventam. Essa aí superou todos. Eu queria saber quem é a baleia Jubarte. É a Janja? É a Dilma? Quem estava nadando naquela praia ali? Ele já falou que é o ministro. Ah, é um ministro. É o ministro. Ele falou hoje que a única. Olha, ele quer ser processado, que o cara lá não gosta de ser chamado de gordo, não. Sim. Gordola, né? Não pode chamar o outro de Gordola, não né? pode. A propósito, parece que ele não será indicado para o STF, porque ele usa 2 cadeiras, só tem uma cadeira disponível. Então ele não pode ser o ministro, entendeu? Bernardo, cuidado, bicho, cuidado, esse camarada. Ah, a gente não falou o nome, né? A gente não falou o nome, então tá tudo certo. Você imaginou? Tem que botar 2 cadeiras aí, já pegou mal. Complicado. Não, e imagina a toga, tem que ser uma lona de circo, né? Vai ter que pegar a emprestada do Carequinha. Carequinha do nosso coração. É uma lona de circo, porque para pegar toda aquela circunferência é só uma lona mesmo, né? Não dá, a mesa ele vai ocupar todinha, a mesa né, do tribunal ele vai ocupar todinha para ele. Os ministros, 10 ministros vão ter que ficar de um lado da mesa e ele vai ter que ficar sozinho do outro. Mas olha, essa questão da baleia vem ao encontro do ridículo. Mostra que há um desespero. Primeiro o seguinte, qual a lei mesmo que existe no ordenamento jurídico do brasileiro de que se condena por importunar baleias? Eu queria saber, porque uma ação do Ministério Público ela tem que estar embasada na lei. Eu queria que eles pudessem colocar para nós com clareza qual é a lei que proíbe a importunação. Vamos supor que ele realmente tenha importunado o ministro nadando lá nas águas de São Sebastião. Mas qual a lei? Qual que é o fundamento? Porque precisa-se ter uma fundamentação jurídica. Me parece que não existe lei de importúnio contra baleias. Então, você percebe que isso tudo, Mário, a gente tem que entender que não é piada, não. Isso aí é manchete de jornal e narrativa sendo construída. Que não só botou fogo na Amazônia, agora como está botando água no churrasco deles, entendeu? Eles estão apavorados, porque assim, a Amazônia nunca queimou tanto como queimou agora. Tá? É que nem os boiola, nunca queimaram tanto como estão queimando agora. Então, a Amazônia está ardendo em chamas, assim como o Pantanal. E isso em Lula, no governo Lula. Convenhamos, culpa nenhuma Lula tem. Mas por quê? Porque a Amazônia... Meu irmão, a Amazônia é maior que a Europa inteira. Tu acha que nós temos estrutura para cuidar de tudo? Aquilo é muito... E outra, a Amazônia não queima. O que queima são em volta da Amazônia, assim como no Pantanal, sempre aconteceu queimadas. Eu não estou condenando o Lula aqui, não. Mas vamos olhar. Que quando o Bolsonaro assumiu em 19... O mundo parece que estava acabando porque a Amazônia tinha lá alguns focos de incêndio. Hoje tem muito mais. Exatamente. E eles não falam nada. Cadê a Greta? Como disse ontem o Nicolas lá na ONU. Cadê a Greta? Cadê o Leonardo de Carapio? Né? Então, sabe, a esquerda ela tem uma maldade em si. E qual que é? Ela faz qualquer coisa, inclusive manda matar os seus opositores. Ela faz qualquer coisa contra o país para que eles assumam o poder. Então, foi isso que nós assistimos. Durante 4 anos, eles fizeram uma oposição para destruir o Brasil, não o Bolsonaro, porque tudo que eles fizeram não era contra o Bolsonaro, era contra o Brasil. Porque eles precisavam voltar ao poder. E voltaram, tá? De uma forma mágica, conseguiram voltar. Agora nós precisamos nos organizar, Mário, porque a gente precisa retomar esse país. Sim, a gente vai se organizar e já tem uma notícia maravilhosa. Antes eu vou linkar com o que o Bolsonaro, com o que o Bernardi disse aqui, sobre eles fazerem campanha contra o Brasil, né, o tempo todo, e saiu essa matéria aqui, olha só que interessante essa matéria aqui, ó. YouTubers pela democracia, influencer revela financiamento para criar conteúdo contra Bolsonaro. O influencer escritor Henry Bugalho
abriu o jogo sobre o grupo YouTubers pela Democracia, do qual fez parte durante as eleições do ano passado. Bugalho revelou que o projeto, que contava com cerca de 10 canais de influenciadores de esquerda, recebeu financiamento de várias fundações para criar conteúdos contra o ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui, a gente já sabia, isso aqui não é novidade para ninguém. Só precisávamos que eles mesmos dessem com a boca... Com a língua nos dentes. Com a língua nos dentes, isso. A Quem gente só precisava mesmo que tem o saísse da gabinete boca do deles. ódio? Entendeu? Até, Tá aí, hoje ó. não, até hoje não apareceu esse gabinete do ódio aí, né? O Henri Bugalho, na verdade, ele quebra um bugalho para a esquerda, Sim. né? E ele é um bagulho, porque tá aí, cara. Esse é o bagulho que eles fazem, produzindo lixo, 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 lixo. E vamos voltar a fita aqui. O cartão de vacina que levou o tenente-coronel Mauro Cid para cadeia. O que era? Nada. As joias da Arábia Saudita, o que era? O mesmo caso do relógio que o Lula recebeu do presidente da França, à época, François Mitterrand, em 2005. Sabe? Então, todas essas acusações, agora vem uma baleia, meu irmão. Tudo vai virar nada. Ou seja, meu irmão, não tem como condenar o Bolsonaro, não tem o que. Só que eles não vão sossegar. Isso aí, como nós estamos entre dois evangélicos aqui, é o seguinte: tanto o Mário e eu professamos a fé cristã. O inimigo sabe o final dele, ele vai para o lago de fogo, mas ele não desiste, ele tem uma perseverança, uma persistência, e a postura da esquerda brasileira é a mesma, até porque eles são a mesma coisa. A estrela do PT, sabe o que lembra? A estrela do PT lembra aquela estrela de 5 pontas, chamado pentagrama. Você dá um Google aí, pentagrama, que é a estrela de ponto de contato com Lúcifer. Então, a estrela do PT já é um ponto de contato com o inferno. E o número 13 também já é um ponto de contato com o inferno. Então, você percebe que eles têm tudo. Outra, por que eles tanto querem a morte de bebês ainda no ventre da mãe? Sabe por quê? Porque é sacrifício humano. E sacrifício humano tem um peso espiritual para que eles cresçam no grau da bruxaria e da feitiçaria. Só isso. Por isso que eles tantos querem. Porque aí eles se empoderam, entre aspas, nos demônios que os regem lá nos infernos que eles vivem. Mas a nossa esperança, primeiro, está em Cristo, que nós vamos vencer. O final sempre é pelo bem. E que não tenha mal que se sobreponha sobre o bem. Uma hora eles vão cair porque não tem harmonia no inferno. E nós, que só trabalhamos pelo lado do bem, vamos vencer essa guerra. Para isso, Mário, nós temos que nos organizar, porque logo ali na frente nós teremos uma estrutura para derrotar todo esse mal que tem causado. Olha a nossa juventude. Gente, é impressionante o que os nossos jovens viraram, sabe? Essa questão do homossexualismo, por exemplo, que eles glamorizaram o ser gay, virou um glamour, né? Por quê? Porque há um espírito, é o espírito desta era. Essa era, ser gay ou ser bi, enfim, há um certo glamour. Isso é espiritual, que tem o patrocínio da esquerda globalista. A esquerda globalista tem isso. Ontem o Nicolas Ferreira falou isso na ONU. Então, gente, convenhamos. O que a gente está assistindo hoje no Brasil não é uma guerra política assim, simples de se olhar esse tabuleirinho de xadrez. Por trás, Mário Robert, tem uma guerra espiritual gigantesca sendo tratada, porque destruir família, matar bebê no ventre da mãe, enfiar droga para nossa juventude, deixar as pessoas, sabe, virarem gay, tudo isso tem um peso espiritual contra a nação. E eu tenho orado para que Deus perdoe a nossa nação, né, para que a gente entre num tempo de paz e de harmonia no Brasil, viu, Maninho? Precisamos todos orar. É o que eu digo sempre aqui no canal, para o pessoal sempre confiar em Deus. Deus está à nossa frente, Deus está no barco em meio a essa tempestade. E a gente pode ficar seguro que tudo vai dar certo. A gente vai passar por essa tempestade, ele não vai amenizar a tempestade, ele não vai fazer as coisas ficarem mais fáceis, muito pelo contrário. As coisas vão ficar difíceis, mas se a gente se unir e rolar a pedra, porque você se lembra, eu sempre trago esse exemplo aqui, não me canso de Lázaro.
Ele não rolou a pedra. Jesus não rolou a pedra. Ele fez o mais difícil, que foi levantar um homem que já havia morto há dias. Já fedia. A palavra de Deus diz que Lázaro já fedia. Então, ele levantou o seu amigo dali, foi o impossível. Agora, o possível, ele mandou o pessoal que estava lá rolar a pedra. Então, nós temos que fazer isso, Bernardi. O Nicolas, ontem, como você disse, ele fez um discurso esplendoroso. Eu gostei demais, parecia um presidente da República, né? Discursando ali. Eu vejo um presidente daqui a um tempo, esse rapaz. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo um rapaz com articulação política o suficiente, com popularidade o suficiente para se tornar um possível presidente do Brasil lá na frente, tá? E ele falou no discurso dele, inclusive, que nós precisamos nos unir, nós precisamos de estratégias para ganhar o nosso Brasil, a nossa nação, o mundo, né? E como que a gente vai fazer isso? Através da educação, né? Através da cultura. A gente precisa novamente começar a trabalhar. Na verdade, a direita nunca trabalhou nesse quesito porque nós nem sabíamos o que era direita e esquerda antes de Bolsonaro. Só quem sabia isso eram jornalistas, eram escritores, eram pessoas cultas, né? Então, pessoas estudadas que sabiam o que era a diferença de direita, de espectro direita e esquerda. Mas hoje em dia, o povo lá da favela, o povo lá do morrão, o povo lá das fazendas, do interior, sabe que é de direita, sabe que é de esquerda. Eles já escolheram o seu espectro político, eles sabem o que é certo e errado. Os nossos olhos hoje se abriram, Bernardi, e a gente precisa se organizar. E como que a gente vai fazer isso? O nosso querido Bernardi vai dar aqui a possível solução para o nosso problema, tá? Não é a única solução, né, Bernardi? Mas é uma ferramenta que nós teremos no Brasil para tentar mudar, para conseguir mudar. Esse negócio de tentar, não. A gente vai tentar e vai conseguir, né? Mário, a política no Brasil ela é feita através de partidos políticos. Tá? Então, por exemplo, para você exercer a plenitude da tua cidadania, significa cidadão é votar e ser votado. Sim. Então, aí você exerce a sua plenitude. Acontece que votar, você é obrigado a votar. E para ser votado, você é obrigado a estar ligado a um partido político. Esse tema foi bastante polêmico na semana. Isso porque a esposa de um traficante aí, de uma facção conhecida, foi a Brasília, e isso pago pelo Ministério dos Direitos Humanos. Saiu na imprensa que essa viagem dela a Brasília custou dos nossos bolsos em torno de R$6 mil. Rafael, nós temos, né, um ex-presidiário que hoje é presidente. Todos os presos da Lava Jato por corrupção estão soltos, né, felizes da vida. E esposa de traficante desfilando em Brasília com o nosso dinheiro. Como é que a gente vai explicar isso, Rafael, para os nossos jovens? É inexplicável, já começa por aí. Não tem como você explicar que a mulher de um traficante, o traficante que já foi o traficante mais procurado, ou seja, o mais perigoso do estado do Amazonas, essa mulher, inclusive, já tinha sido investigada e condenada por lavagem de dinheiro. Logo, ela está lavando o dinheiro do marido dela, obviamente. Ela não está trabalhando com outros traficantes. Se ela está lavando o dinheiro do tráfico que o marido dela faz parte, ela é co-participante. Então, ela é também criminosa como o marido dela. Já começa por aí. E daí, ela foi condenada e hoje ela responde em liberdade. Veja, qualquer prédio de repartição pública, a gente, quando vai a Brasília, por exemplo, qualquer casa legislativa, você que vai pela primeira vez, você tem que fazer um cadastro, você tem que dar o teu CPF ali, e óbvio que no teu CPF, as pessoas, obviamente, vão fazer um cadastro, e se tiver alguma intercorrência, algum problema, alguma dívida com a justiça, alguma coisa do tipo, cara, alguém vai sinalizar ou vai, no mínimo, acender uma luz vermelha a teu respeito. Mas isso não aconteceu com a dama do tráfico, onde ela teve acesso ao Ministério da Justiça, conversou, fez diversas reuniões, representou um instituto que, inclusive, é um instituto que luta contra as questões de direitos humanos dentro do presídio, que, inclusive, abriu esse instituto pouco tempo depois que o marido foi preso. É só uma coincidência, tá, pessoal? É só uma coincidência. É óbvio que depois que o marido dela foi preso, ela deixou de lavar dinheiro e passou a ser cuidadora dos presos e tudo mais. É óbvio que é só uma coincidência, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, é inexplicável o caso, porque o caso ficou abafado durante um bom tempo. O caso ficou bem abafado, até porque a primeira visita dela foi em março.
e depois a visita dela aconteceu, se não me engano, agora em setembro, alguma coisa aqui atrás. Essa segunda vinda, em setembro, ela foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então você já não tem mais só um ministério envolvido nessa trama, que era o Ministério da Justiça. Agora você também tem o Ministério dos Direitos Humanos, que é coordenado pelo Silvio Almeida, aquele autor do Racismo Estrutural, livro que se tornou consenso científico entre a militância preta. Esse rapaz aí, o Silvio Almeida, é o mesmo que ficou calado quando os terroristas do Hamas cortaram a cabeça de crianças. Ele disse que aquilo ali não era nada, não falou nada, sumiu. Agora o Silvio Almeida volta à cena com o seu ministério bancando passagens da dama do tráfico para lutar pelo seu próprio marido. Ou seja, é um completo escárnio, é um completo absurdo. A gente não pode generalizar, Jéssica, fator político, nossa audiência qualificada, a gente não pode generalizar todas as mulheres e todas as esposas que passam por esse problema de ter que visitar os seus maridos na cadeia. Infelizmente, às vezes, a esposa e a família nada tem a ver com a vida a promíscua do marido. Às vezes a esposa nem sabe, tá? O cara rouba, o cara faz um monte de falcatrua aí, a mulher e a família nem sabem. Então, veja, eu não vou generalizar e dizer que todas as mulheres que são esposas de traficantes, que vão visitar os maridos na cadeia, são envolvidas. Isso não é verdade. É importante até dizer, inclusive, que muitas dessas mulheres não podem nem desfazer o relacionamento depois que o marido do traficante é preso. Porque se ela desfizer o relacionamento, ele manda matar. Se ela decidir namorar ou se relacionar com uma outra pessoa, acontece a mesma coisa. Enfim, isso é importante levar em consideração. Agora, ela foi lutar por direitos do preso, né? O que está faltando na cadeia? O sucrilho? Está faltando a picanha? O que está faltando? O ar-condicionado não está gelando o suficiente? A conta da Netflix, dos streams não foi paga? O que aconteceu? Porque se vagabundo quer conforto na cadeia, que não vai ter. Cadeia não é lugar de conforto. Agora, se está se sentindo desconfortável, eu trago à memória a fala do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. É só não roubar, é só não matar, é só não traficar, é só não estuprar, que você não vai parar lá. É isso, entendeu? Então, você não quer estar naquele lugar difícil, insalubre, não tem que estar. Agora, lutar por direitos humanos, tudo bem, que o traficante precisa ter o mínimo de conforto, o mínimo de dignidade, sim, mas isso é o que a população de bem precisa e também não tem. Então, entre dar para quem está à margem da lei, eu prefiro dar para quem está fazendo a coisa certinha, para o cara que levanta de manhã, vai trabalhar, vai levar o sustento para a sua própria casa. Mas a mulher de traficante não tem nada a ver com isso, porque a família acaba sofrendo. Sim, mas são as próprias mulheres de traficante que colocam droga nas fraldas das crianças para entrarem dentro do presídio. São as próprias mulheres e esposas de traficante que colocam chip de telefone dentro da fralda dos bebês para entrar dentro do presídio. A polícia descobriu isso em várias ocasiões. Várias ocasiões que mulheres de traficante envolvidas com fita crepe com um monte de celular dentro do corpo. É por isso que tem que passar pelo constrangimento da revista. Quantas vezes dentro do bolo, dentro do empadão, tinha lá o chip de telefone, tinha lá uma série de situações que agora a polícia ela melhorou a inteligência em razão dessas descobertas e precisa desfazer o empadão. É uma coisa humilhante? É uma coisa desconfortável e constrangedora? Mas isso só foi possível, só aconteceu porque as próprias mulheres, parentes e pessoas que foram visitar os bandidos fizeram esse tipo de ação. Então, é inadmissível a dama do tráfico ir para Brasília com o meu e com o seu recurso, R$6.000 aproximadamente em passagem aérea, estadia, alimentação e uma série de estrutura que foi preparada para receber a mulher do traficante mais procurado do Amazonas. É um escárnio com o povo brasileiro. Antes, na época do PCC, naquele áudio que vazou, o traficante disse que o PCC tinha um diálogo cabuloso com o PT. Agora o status parece que foi alterado, não é só mais um diálogo, agora é reunião, é diária de hotel, é alimentação, é tudo isso às custas do povo. Realmente, a gente viu que a comemoração da vitória do Lula nos presídios não foi à toa, Jéssica. Um absurdo, né, Rafael? Isso fica bem exemplificado, assim, né? A gente sabe, como tu falou, tem que ter a questão do direito mínimo, né, humano ali de quem tá preso, mas é sempre essa discussão em torno do preso, da família do preso. Ninguém se preocupa com a família das vítimas, né? Então, fica o questionamento. Mário, eu vou deixar o comentário para ti sobre essa questão, né, do vínculo deste governo com pessoas, né, envolvidas aí com questões criminosas, o mau uso do dinheiro público, né? E também deixo aí tua consideração final. A gente sabe que tu tem que se retirar aí daqui a pouco e já agradeço a tua participação. Quero que tu fique aqui conosco várias vezes. Excelentes comentários. Obrigado, Jéssica. Então, normal, né? Tudo funcionando normal.
a engrenagem está funcionando como deveria funcionar com esse tipo de sistema, com esse tipo de governo que aí está. Não esperamos nada mais, nada menos do que isso no governo do Larápio, né? Envolvimento com facções, envolvimento, isso já era esperado. Também gasto de dinheiro público com essas pessoas também era esperado. Nós avisamos, nós viemos todos os dias, diariamente nós fazemos comentários em nossos canais, fazemos comentários nas nossas redes sociais, mostramos os fatos, mostramos para as pessoas o que iria acontecer no Brasil, e realmente nós não somos uma espécie de mãe de Ná, não. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, a gente só analisa, coloca os fatos na mesa e vocês comprovam depois o que a gente falou. É exatamente isso que está acontecendo no governo Lula. 6 mil reais. 6 mil reais foram os declarados, tá? Pessoal de casa, foram os declarados. Fora o que foi feito por fora aí que a gente não sabe. E talvez nunca saberemos. Só se o Ministério Público ficar preocupado com quem realmente eles devem investigar, do que ficar preocupado com Bolsonaro importunando Baleia Jubarte, né, em São Sebastião. Se eles realmente voltarem os olhos dele para investigar toda a falcatrua que há neste governo, esse governo não passaria do Natal, tá? Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Eu acredito que um processo de impeachment já vai caber aí, né? Escândalos, muitos escândalos, 5 escândalos em 48 horas, em menos de 48 horas, houve neste governo aqui, em 11 meses de governo, né? Não completou um ano de governo, de desgoverno, e já estamos vendo tudo isso. É realmente desastroso o desgoverno Lula, e eu espero que os próximos dias sejam favoráveis para o Brasil. Espero que o nosso ano novo realmente seja um ano novo. As pessoas têm que entender que tem um ditado muito conhecido: não julgue a capa pelo livro. Eu botei, rumo à vitória, chegou a hora. Mas a hora, o Mário, ela é agora. É que o povo brasileiro está acostumado com imediatismo. O povo brasileiro, como eu falei, que a esquerda destruiu a cultura brasileira, eles não têm um plano, né? O cara mora nos Estados Unidos, você vê a diferença. Por exemplo, você vai a uma festa, é tudo planejado. A hora que começa, a hora que termina, né? É tudo certinho. Então, tudo certo, tudo planejado, com antecedência, tudo. O brasileiro, ele quer uma coisa na hora, né? É tudo. É hora. Então, chegou a hora para que eu e você entendamos que essa virada vai acontecer, mas vai depender de cada um de nós, de sair das fábulas, de entender a verdade, começar a seguir a verdade, começar a aprender da política. É hora de eu entender que, por exemplo, não vai ser as Forças Armadas que vai salvar, que vai eleger o Bolsonaro. Entendeu? É hora de eu entender que tem muito cavalo de Troia. Você viu, por exemplo, eu estava fazendo uma live ontem, Mário, eu estava conversando, ontem, e eu mostrei os deputados e senadores que estão aqui nos Estados Unidos, que estavam aqui nos Estados Unidos, e uma pessoa de direita falou que são covardes. Aí você vê, olha só a cabeça dessa pessoa. Quer dizer, o Nicolas Ferreira é covarde de acordo com ela falou isso aqui claramente, todo mundo viu, e ele tá na ONU, chamando o Lula de ladrão e o Alexandre de Moraes de ditador. Esse é o cara covarde. Covarde. Aí, corajoso pra ela, é o deputado federal que ficou no Brasil de férias, porque o Congresso tá fechado. O Congresso tá fechado. Tá então, feriado, né? Feriado. Então, o deputado que ficou no Rio de Janeiro, o deputado que ficou em Minas, o deputado que ficou no Brasil, o cara tá na praia, no churrasco. Esse é o valentão. E o Nicolas Ferreira é o covarde. Aí você entende como que a gente vai ganhar uma eleição, como é que a gente vai virar o jogo se a direita pensa dessa forma. Quer dizer, o covarde foi lá na ONU e falou para o mundo todo que Lula é ladrão e Alexandre de Moraes é um ditador. Esse é covarde. O valentão tá no churrasco. Se os caras não tivessem nos Estados Unidos, Mário, estariam em casa porque o Congresso tá fechado, porra! Agora, será que a pessoa não entende isso? Não entende, cara. Não entende. Então a gente tem que falar, se eu não mudar isso agora e fazer a direita entender isso agora, a gente não vai mudar nada. A gente não vai mudar nada, entendeu? Vai ficar nisso para sempre. Então as pessoas precisam entender, nós iremos virar o jogo. E cada dia, por exemplo, agora nós temos que falar do Dino. Né? Temos que mostrar quem é o Dino.
Eu falei pra você hoje mais cedo, por exemplo, o Dino, infelizmente morreu uma menina no show da Taylor Swift, né, da cantora aí, morreu uma menina, que Deus conforte a família dela, né, isso é uma coisa muito triste, mas o Dino, pra sair da cachorrada que ele tá, ele subiu no caixão da menina. Já tá começando a falar em água, como se ele se importasse realmente com essa mulher. O Lula, ele duvidou se houve um ataque do Hamas a Israel, mano. Ele não tá se importando, ele não tá importando com o povo brasileiro, nunca foi. Mas o Dino, ele tá vendo nesse momento uma hora de sair do mato sem cachorro que ele entrou. E aí, que não tinha água, a gente tem que lutar para que tenha água. Eu falei, cara, que coisa ridícula. Ele não tá se importando. E as pessoas caem na narrativa. O Dino tá certo. O Dino tá certo. Que Dino certo, rapaz? O Dino tá cagando pras pessoas. E o que ele tá querendo fazer é sair no mato sem cachorro que ele tá passando por problema, já tem pedido de impeachment contra ele tem que botar uma cortina de fumaça. O problema é a água. A gente, com todo respeito à família, a gente nem sabe o porquê que ela morreu, não sabemos ainda. Mas a água, quem é que vende água? A empresa tem como. Não é o Estado brasileiro que vai decidir. Eu falei pro Mário, não sei se vocês sabem, é sabido pessoas terroristas que foram presos porque eles criam bombas líquidas. Quem já ouviu falar em bombas líquidas? Bota a mãozinha, bota eu. Quem já ouviu falar em bombas líquidas? Fala eu aí, quem já ouviu falar? Então você é proibido entrar em vários lugares nos Estados Unidos com água. Garrafa de água, você não pode entrar. Você não pode entrar em avião, não pode entrar em jogo de futebol, não pode entrar em festas, não pode entrar em nenhum tipo de evento grande. Por quê? Porque vários terroristas foram presos com bombas líquidas. Ou seja, essa garrafinha de água, ela pode ser uma bomba. Então, por isso não entra. Então, não é que, por exemplo, os malvadões capitalistas que não querem que você entre com água. Uau! Não, existe um motivo. Existe um motivo. Entendeu? E esse é o motivo. E mesma coisa, Mário, uma pessoa que paga R$1.000 pra ir pra um show de uma cantante, uma cantora, não pode pagar R$10 numa garrafa d'água? Então eu não vejo nenhum problema na garrafa d'água. O problema aqui é que o Dino tá subindo no caixão da menina pra sair do mato sem cachorro que ele tá nesse momento. Desviar o foco. Então a direita, por isso que a gente tá no rumo da vitória. Ensinar isso para o povo brasileiro. Não cai em armadilha. Não cai em armadilha. Mário, você viu o vídeo fake que eles propagaram do Dino junto com supostamente era mulher e não era? Aí o Dino tá falando, foi tudo mentira, viu? Eu nunca tive o dinossauro, eu nunca tive. O T-Rex ficou contente. Então, pessoal, vamos abrir a mente. Isso é tudo mentira, é uma armadilha do próprio Dino. Então a gente tem que entender as coisas para saber o que tá acontecendo. Sempre quando eles estão em algum apuro, quando aparece algum escândalo, você pode perceber que alguma história aparece, né? No caso aqui, o Dino deu graças, né, a Deus ou a outra coisa, que apareceu essa história para ele poder subir em cima do caixão e tirar todo o foco dele. E o que mais me indigna, cara, são páginas de direita, que se dizem de direita, falando agora da menina. Porque não tomou água, porque não sei o quê. É exatamente isso que eles querem, pessoal. A gente não está vivendo num Big Brother. A gente está vivendo no mundo real. Não é um show de Truman. Nós estamos vivendo a vida real. E nós precisamos olhar para a vida real. É exatamente isso que a esquerda faz. Toda vez que eles estão em algum escândalo, aparece alguma outra história para tirar o foco do povo. Fábio, eu aposto para você que se você colocasse um vídeo aqui hoje, fizesse um vídeo sobre essa menina, você iria ganhar muitos likes e compartilhamento. Só que o nosso trabalho aqui é outro. O nosso foco aqui é outro. O nosso foco é salvar o nosso Brasil. É por isso que a gente não cai nessas narrativas tolas. Que Deus conforte, sim, o Espírito Santo possa confortar, né, essa família que está sofrendo neste momento e que não merecia que um político tão safado como esse subisse em cima aí da morte de sua filha, né? Que Deus possa confortar. Mas nós não podemos cair nesse tipo de narrativa, né? Nós devemos falar o que realmente está acontecendo. É um absurdo, Mário. E aí você vê a direita defendendo a esquerda. Eu vi, caras de direita defendendo o Estado. Não, a água tem que ser no mesmo preço. Eu falei, mano, seria equivalente você levar comida para um restaurante. Não, eu vou levar comida para o restaurante. Porque o restaurante é caro, eu vou levar comida para o restaurante. Se o restaurante está ali, é porque o cara vende a comida. Se a comida é cara, é porque
O custo é caro. Então, a água nesses eventos é mais cara, obviamente, porque eles pagam muito mais caro pelo evento. É diferente você vender água na praia e vender água num evento que você tem que pagar milhões para essa mulher ir cantar. Então é claro que a água vai ser mais cara em eventos. É lógico. Você está pagando muito mais. É muito mais dinheiro. Então o dinheiro tem que ser levantado na água, na comida, tudo é mais caro em eventos. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é a direita cair na armadilha e ficar falando dessas besteiras. E nós sabemos que o Dino não se preocupa com ela ou a família dela. Ele tá muito preocupado, que ele tá no mato sem cachorro, ele tá com um problema, ele precisa que as pessoas mudem o foco, e é isso que ele quer. É bem simples isso. Ele não tava nem sabendo, Fábio. Falar pra você, o cara tava lá comendo churrasco com a picanha deles, porque ele sim tem picanha. Tava lá comendo a picanha dele lá, sabe? Não tava nem preocupado com nada. Poxa, sabadão, Fábio, aqui no Brasil, o povo faz churrasco, quem está em casa, principalmente esses caras aí, faz churrascão, com cerveja, com tudo, vai fazer suas festas ali, não tá preocupado com ninguém, ele nem sabia disso. Na verdade, os assessores devem ter dado um toque, oi, Dino, ó, aconteceu uma fatalidade aí, vai se pronunciar lá para ver se ameniza um pouco a sua situação aí perante a sociedade, se pronuncia lá, diga que vai oferecer, vai colocar caixas d'água agora vai dar água mineral, o governo vai distribuir água mineral nos shows caros de artistas internacionais. Fala lá. Mas é engraçado, Mário, agora que você falou e me lembrou um negócio. O Dino tá tanto preocupado com água, mas cadê a água da transposição? Exato. Cadê? Não é água? Pra abrir, eles querem cobrar taxa, tá? Exato. Não é que ele tá preocupado com a água nos estádios? Por que não abre o negócio da... Cadê a água? Eu lembro que o Bolsonaro tava ali, tinha água, tinha tudo. Não tem mais. O que aconteceu, não sei. Mas eu só sei que, se ele tivesse preocupado com água, eu acho que aquilo ali teria água. E não tem mais. Então, você vê que é ridículo. É um argumento ridículo. Ele não tá preocupado com nada. Ele tá preocupado em esconder-se atrás dessa cortina de fumaça que ele mesmo está criando. Ele não está preocupado com isso, tá? Ele não está preocupado com isso. Vamos entender, deixar claro que aquilo ali a gente pode até debater depois, uma outra live, assuntos mais profundos sobre isso, sobre o que é um capitalismo e essa diferença. Mas negócio de água aí é uma conversa mole, né? É uma conversa mole sobre isso. Mário, amanhã, quem ganha? Milei ou Massa? Fábio, quem está reclamando dos parlamentares que foram para a OE é gente que tem vergonha de falar que é esquerdista. Ele fala mal para diminuir a direita. Não, Edvaldo, são pessoas de direita mesmo, tá? E a direita, outra coisa que a gente tem que aprender, Mário, é parar de defender a direita quando a direita erra. Entendeu? A direita brasileira tem uma mania de sempre quando a direita erra, eles dizem que não é a direita, é a esquerda. Não, é a direita. A mulher que falou que eles são covardes é uma mulher que tá no nosso canal, é de direita, e eles são pessoas que simplesmente não entenderam a jogada. Por isso falaram, erraram, mas são pessoas de direita, tá? Não vamos passar pano. A nossa diferença de nós e eles é que nós não passamos pano. A direita errou, a gente tem que mostrar, olha, essa direita limpinha, que tá falando que eles são covardes, deixa eu explicar pra você. Isso. Entendeu? Entendeu. Ok, bola pra frente. Mas não é esquerda não, tá? É direita mesmo. As pessoas têm que entender que tem muitas pessoas de direita que já foram esquerda um dia, tá? Já foram fanáticos pelo Lula um dia, tá? Então vocês têm que entender isso, que tem pessoas de direita também que não valem nada, tá? Vocês têm que perceber isso, tá? Não é porque diz que é de direita, que tem uma bandeira do Brasil estampada na frente da casa, que é uma pessoa sensata, que é uma pessoa boa, não, tá? Tem gente que é fanático, então tem que tomar muito cuidado. Então responde aí, Mário, pra gente terminar já. Fala aí, quem vai ganhar amanhã? Milei ou Massa? Eu acredito que se for pelas pesquisas de rua, como aconteceu aqui, pode acontecer um erro de percurso do sistema lá na Argentina novamente, né? E o Milei, o Bolsonaro argentino, vencer essa rodada. Nós vamos estar de olho aqui, tá? Porque eu não consigo imaginar, na minha cabeça não há essa concepção de que o povo argentino vai colocar o cara que destruiu o país, que era o ministro da economia de seu país, colocar ele para assumir o cargo à frente do país, tá? Não consigo. Se fosse qualquer outra pessoa, se fosse a Buric, sei lá, que era a terceira via deles, se fosse ela concorrendo com o Milei, eu até teria minhas dúvidas, mas o Milei
é muito popular na Argentina. É um Bolsonaro mesmo, é uma virada de jogo da Argentina.